Um forte abraço carregado da graça e da paz do nosso Senhor Jesus. Sou o evangelista João Gabriel e esse é o Pão da Vida. O Pão da Vida ele é um evento presencial que acontece mensalmente na sede da Igreja Caminho da Graça. Por estarmos limitados por pandemia e decretos, nós trouxemos o Pão da Vida até você. Então agora não tem subterfúgio, não tem desculpinha, tem que ser muito tribulado para falar que estava sem tempo ou com preguiça de dar play no vídeo para assistir a palavra de Deus chegando aí para você. Esse é o Pão da Vida, do inglês Bread of Life, do espanhol El Pan da Vida, do francês Pãozito da Vidon, do hebraico Escraf Leken Teretstrak, do latim El Prof Las Vidalin, do italiano Prosler Produtor Estar, do japonês Haskinov Nestastina, do caninos do primatos Resumindo, seja muito bem-vindo ao Pão da Vida. Vamos falar sobre constância, vamos falar sobre ser constante. A primeira oportunidade que eu tive de ministrar a palavra numa igreja, essa oportunidade ela foi dada por um grande amigo meu, pastor Vandres. Ele é o pastor presidente do Ministério Divina Fé em Cristo, Rio de Janeiro, Coelho Neto. Essa oportunidade que ele me deu foi na congregação de Ubatuba. Eu nunca tinha visto o pastor Vandres pessoalmente, É um homem que ajudou muito minha família em momentos de dificuldade. E eu conheci ele pessoalmente no dia que eu visitei a congregação de Ubatuba. Vi ele pessoalmente pela primeira vez, cumprimentei ele, O Vandres, se eu não me engano, tem uns 50 côvados de altura. Ele me abraçou, a cabeça ficou na altura do umbigo dele. Ele teve que ficar quase de joelho para me dar um beijo na testa. E ele me falou algo que marcou a minha caminhada no evangelismo muito. Ele me disse: seja constante. E eu até entendi o que ele quis dizer com a palavra sede constante. Porém, antes da minha conversão, eu era um cara extremamente usado por Satanás. Então a minha conversão, ela foi uma coisa muito intensa, Foi uma transformação muito grande. Eu tava naquele fervor da obra, naquela total atividade de fazer a vontade de Deus. E eu pensava comigo quando eu escutei aquilo do pastor Vandres: eu vou ser constante, mas é lógico que eu vou ser constante. Eu nunca vou permitir que esfrie dentro de mim a vontade de fazer a obra. Eu nunca vou permitir que esfrie dentro de mim o ânimo de fazer a obra. Eu quero que vocês pensem junto comigo. Adão, ele teve o privilégio de estar no Éden, mas ele caiu. Salomão, em toda a sabedoria que ele tinha, que ele foi agraciado por Deus, ele também caiu. Davi, sendo um homem segundo o coração de Deus, ele também caiu. Então a gente não pode pensar que nós vamos ser um super-herói, um super crente. A gente não pode pensar que nós somos alguma coisa a mais do que a espécie ser humano. Nós somos seres humanos e seres humanos completamente dependentes de Deus. Eu vou falar com vocês um pouquinho de Bíblia. De Bíblia a gente vai falar toda vez que você entrar aí no vídeo e ver esse meu rosto esculpido de maneira rústica, como uma pedra bruta, como o vaso do oleiro. Nós vamos falar de Bíblia. Mas hoje especificamente a gente vai falar dessa Bíblia, da minha Bíblia, que inclusive é a Bíblia da minha conversão. É uma Bíblia manchada de lágrimas e sangue. Recebi essa palavra do pastor Vandres. Nessa época eu não estava somente numa fase de restituição espiritual. Estava na fase da minha conversão, estava numa fase de restituição social, espiritual e também financeira. Então era uma época que eu estava trabalhando muito, trabalhando em diversas cidades. Estava trabalhando em Guarulhos, uma hora ia para São Caetano, outra hora ia para Santos, e todo lugar que eu ia, eu amarrava a minha Bíblia na minha moto e ela ia comigo. Porém, dando brecha, sendo consumido pelas atividades seculares, com as responsabilidades da nossa vida cotidiana, a minha Bíblia ficava amarrada atrás da moto, mas cada vez mais os meus momentos de intimidade com Deus. E isso foi consumindo. E chegou um momento que a minha Bíblia, ela tinha se tornado mais uma carteira do que uma Bíblia. Porque eu guardava dentro dela a minha carteira de trabalho, os meus documentos, qualquer documento importante, eu guardava dentro dela, amarrava ela atrás da minha moto e ia pro serviço, ia para as outras cidades trabalhar. Teve um dia que eu tava nas minhas atividades, nas minhas responsabilidades, parei para esticar a corrente da moto, desci da moto,
moto, sentei no chão, peguei as chaves, fiz todo o serviço e na hora de continuar o trecho, esqueci de amarrar a Bíblia na moto, deixei solto. E eu, como um bom cristão, né, na postura, subi, liguei a moto, tranquilinho e... Não, brincadeira. Saí na postura, saí normal e fui. Fui pro outro lado da cidade, na casa do rapaz que estava trabalhando comigo na época. Na hora que eu cheguei na casa desse rapaz, que eu desci da moto, eu dei falta da Bíblia. Aquilo doeu dentro de mim e falei, pô, lembrei na hora que eu tinha esquecido de amarrar. Refiz todo o percurso, voltei, observei, não achei nada. Anunciei, porque tinha documentos muito importantes dentro da Bíblia. Anunciei nas rádios, fiz publicações, compartilhei, pessoas me ajudaram, foi muito divulgado. Passou uma semana inteira e nada, nenhuma notícia da Bíblia. E era fácil me localizar porque tinha muitos documentos meus dentro dela. E infelizmente não achei. E nessa época eu fui trabalhar em Santos. Eu trabalhando em Santos, estava chateado com essa situação, pensando na minha mente. Enquanto eu estava remoendo, a gente pode até se dizer, vamos descer um pouquinho o nível e falar, enquanto eu estava murmurando sobre o ocorrido, o Espírito Santo falou muito forte dentro do meu coração. Para que você quer a espada? Para que você quer a Bíblia se você não vai usar ela? Para que você quer a Bíblia? Por que você quer ter em mãos algo tão poderoso se você vai usar como uma carteira? Senão você não vai usar ela na guerra, senão você não vai usar ela como Bíblia, vai ter gente que vai querer usar. E isso veio para mim como veio reto e direto. Naquele momento, quando eu tive a oportunidade, eu dobrei meu joelho e falei claro e alto com Deus, diretamente. Falei, Senhor, me desculpa pela minha fraqueza, me desculpa pela minha falta de interesse muitas das vezes. Me perdoa, Pai, mas estou aqui de joelhos para fazer um voto com o Senhor. Se o Senhor colocar nas minhas mãos a minha espada, a Bíblia da minha conversão que o Senhor me entregou, eu voltarei diariamente aos meus encontros com o Senhor. Eu voltarei diariamente nos nossos momentos de intimidade. E fiz esse voto com o Senhor, falei com Deus e no dia seguinte eu estava trabalhando em Santos, durante o período que eu estava operando, o meu celular tocou e eu atendi. A ligação era de um rapaz que tinha encontrado a Bíblia aberta, jogada na beirada da rua, com os documentos tudo espalhado e que ele tinha achado. Ele guardou a Bíblia pra mim, né? Na época eu convidei, marquei o encontro com eles. Era uma família que estava precisando que uma obra também fosse feita dentro da casa deles, né? Porque Deus não faz nada por acaso. Eu recuperei minha Bíblia, meus documentos, mas isso é assunto para outro vídeo. O que eu quero dizer para vocês é que se a gente não vigiar, o tempo ele começa a consumir os seus momentos de intimidade com Deus. Mateus capítulo 28, versículo 1 em diante. No final do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, ficaram como se estivessem mortos. Pula lá pro versículo 11. E indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciões, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de nós os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. E caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E esta versão divulgou-se entre os judeus até ao dia de hoje. As Marias foram de encontro ao sepulcro do Senhor, encontraram fechado, estavam lá também os soldados. Naquele momento deu um terremoto, começou a mexer tudo e o anjo apareceu ali como um relâmpago, como um raio, né? Foi uma cena sobrenatural. Os soldados presenciaram aquela cena, e a palavra nos diz que eles ficaram como se estivessem mortos. Ficaram como se fossem dois defuntos, brancos, com medo, né? Ninguém contou para eles. Eles viram com os próprios olhos dele o que tinha acontecido. Eles presenciaram aquele fenômeno sobrenatural. Mas com um suborno, com uma quantia de dinheiro que foi oferecida para eles, eles já estavam dispostos a fingir que não viram nada. Eles já estavam dispostos a deixar para trás o sobrenatural que eles viveram, o sobrenatural que eles presenciaram. Então não importa o quão intenso foi a minha conversão, o quão intenso foi a minha transformação, o quanto de milagre, o quanto de manifestação eu já vi na minha vida. Se nós não estivermos vigilantes,
se nós não formos constantes, os manjares que o mundo tem para nos oferecer, as atividades seculares, elas vão nos submergir com o tempo. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas se você não vigiar e não ser constante, pouco a pouco você vai se afogando nas coisas desse mundo, nas coisas desse século. Então tenha a humildade de reconhecer que nós somos completamente dependentes de Deus. Não pensa que você é um super-herói, não pensa que você é alguma coisa além de um ser humano, que você é mais do que um ser humano, entendeu? Vai com calma, vai pisando no freio, vai reduzindo a marcha. Romanos capítulo 12, versículo 3. Não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense de si mesmo com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu com cada um de vós. Eu tava conversando isso com o Felipe esses dias. Eu e o Fê, nós somos dois caras que somos muito atividade. Não, vamos fazer pra ontem, vamos fazer acontecer, é agora. A gente alcança os nossos objetivos e normalmente a gente alcança a curto prazo, porque a gente se dedica muito naquilo que a gente faz. Mas o segredo, na maioria das vezes, não tá na intensidade que você faz as coisas a curto prazo, e sim na constância que você faz as coisas a longo prazo. Um crente que não é constante, ele tende a ser um crente depressivo, né? Eu não posso falar com tanta autenticidade, não posso contar um testemunho da depressão, porque eu não passei pela depressão, né? Passei perto, né? Satanás montou a guardinha fechada aqui, mandou o jab da acusação, o jab da acusação pegou bonito, deu aquela baqueada, mas na hora que ele ia entrar com direto da depressão pra me jogar na lona, já mandei aquele pêndulo ungido, direto cruzado em um upper, mais conhecido como Romanos 8,33. Quem poderá atentar acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. E tamo aí, irmão fortão, pra honra e glória do Senhor Jesus. Mas conheço homens e mulheres de Deus que já passaram pela depressão. A maior arma contra a depressão é a constância. Amém? 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 Ficou assustado? Mas não precisa parar ainda não, não esperava, né? Você achou que ia ser um negocinho mais coach, né? Uma paradinha mais NVI, mais tranquilinho. Aqui, me perdoe seu cachorro, mas aqui é... Deus de fogo, Deus de fogo! Ah! Não é a cultura do pentecostal, não é a cultura do tradicional, não é a cultura do renovado que vai te libertar, né? O que vai te libertar é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O Pão da Vida, ele vai estar acontecendo semanalmente, ó, pra você ver como Deus sabe fazer as coisas, né? A gente fazia mensalmente, ele vai estar acontecendo agora toda semana, tá bom? Então faz uma pra Jesus Cristo aí, tá? Para de ser acomodado, entendeu? Não vai, tá? Porque o vosso trabalho na obra de Deus não é em vão, já dizia o apóstolo Paulo. Então investe que o retorno é certeiro. Crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Tamo junto em Cristo. Até o próximo Pão da Vida.